aí tá aqui nos nossos estúdios, ele, o professor André Brito. Isso mesmo, vamos trazer temas importantes, tem o Enem se aproximando, né? E debater, né? A tão temida redação também, né, Vilas Boas? Os temas que possam, né, ser aí. O Vilas até no intervalo, ele falou uns 10 temas possíveis, né? Mas vamos saber, professor disse, olha, acho que eu vou acertar, viu? É isso aí. Eu tenho certeza. É isso, professor André, mas antes a nossa vinhetinha, vai, roda aí. Entrevista. É isso aí, nossos estúdios, professor André Brito. A satisfação, professor, recebê-lo aqui no nosso Jornal da Xodó, para quem possa debater, né, temas importantes para essa turma estar se preparando para o Enem, né? Você que tem essa expertise, tem essa facilidade em repassar esses assuntos, que é complicado, não é fácil não. É ou não é? Pra mim não. Boa tarde, Baredinha, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Valquíria Miron, a rainha do rádio, né? A Leide, né? Da Leide. Rapaz, realmente é um desafio hoje, assim, extremamente intenso para quem é professor, né? Inclusive já saiu até uma pesquisa que em 2040 já não haverá mais professores suficientes para ensinar, né? Porque realmente é um caminho tortuoso aí. Mas assim, é difícil porque hoje você tem... Sempre me pergunta assim, qual é o problema maior da educação? Eu digo sempre que tem a ver muito com a qualidade do aluno, tá? Porque eu tenho a seguinte premissa, ninguém ensina nada a ninguém. Eu não tenho a mínima capacidade de ensinar alguma coisa a alguém. A pessoa é quem aprende, né? É igual a hipnose. Você absorver esse conhecimento. Não adianta que, por exemplo, eu vou ensinar para vocês três aqui o mesmo assunto da mesma forma. O conhecimento só vai ser absorvido de acordo com a vontade de cada um de vocês. Professor, mas esse facilitador, não tem uns que tem essa... Aí onde entra a magia do cara. Eu vou lhe dar um exemplo interessante aqui. Eu ensino, eu sou professor efetivo do Estado. Eu sou lotado lá em Carmópolis, quero mandar um abraço pro pessoal lá do Colégio Marcelo Deda, que é uma escola profissionalizante, inclusive. Dona Jerusa, minha diretora, meus amigos professores, meus alunos. E eu sou professor também do Polo de Lagarto, pré-universitário, do aula de literatura lá. Certo. E língua portuguesa aqui em Aracaju, pessoal também do General Siqueira e do 24 de outubro. Então, o que é que acontece? A gente tem que fazer o diferente, mas mesmo às vezes você fazendo diferente, às vezes você não consegue. O que foi que eu fiz? Eu ensino literatura em Lagarto e quando eu terminei o conteúdo do segundo ano de poesia, que cheguei até o parnasianismo, terminei realismo, naturalismo, aí eu fiz uma aula musical, eu peguei 20 canções da música popular brasileira e toquei para gurizada de sala de aula. Para quê? Qual o intuito? Várias canções conhecidas, para a gente identificar qual movimento literário que pode estar presente, a mentalidade desse movimento literário, qual estaria presente nas canções. Por exemplo, Deus e eu no sertão, Vitor e Léo, é todo mundo arcadismo, porque já faz a relação direta das características do movimento. Aí você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar o branco, é naturalismo. Então, cara, foi um negócio assim absurdamente maravilhoso. Se fez entender naquele momento. E aí estourou de stories, né, no Instagram, de elogios e não sei o que tal, etc e tal. Mas a gente precisa fazer isso agora. Mas são particularidades, né? É isso que eu vou dizer. E o professor que não sabe, e o professor que talvez não tenha acesso a isso, tem muitos professores, inclusive, que hoje não têm, às vezes, até acesso a conhecimento da própria tecnologia, da própria ferramenta. Quando se instaurou a pandemia e as aulas ficaram online, certo. Eu vi amigos meus desesperados porque não sabiam fazer uma live, por exemplo. E eu fui e ajudei alguns deles, inclusive alguns são estourados. Quero mandar um abraço pro meu amigo professor Emerson Amorim, um cara que entende tudo de atualidades, professor de geografia. Emerson, inclusive, sentiu essa necessidade de auxiliar. Hoje Emerson tem mais seguidores do que eu, veja como são as coisas. Mas aí veja, aquele princípio que eu falei, ele absorveu o conhecimento de como produzir, de como fazer. Como gerar. Outros não. Então a questão da aprendizagem é extremamente pessoal, é igual a hipnose. Eu sei hipnotizar, mas eu só vou hipnotizar Baretinha se ele permitir. Ninguém é hipnotizado se não quiser, né? Então o caminho é esse. A dificuldade, na verdade, é de encontrar o tipo de público.
Qual é o tipo de público que eu tenho? Se eu tenho um público que vai para a escola, que pega o celular e já fica com problema na cervical, de tanto baixar a cabeça, esse cara não tá nem aí pro que eu tô falando. Pode ter o melhor professor ali na frente dele, né? Pode ter André Brito. Pronto, grande professor. Sem falsa modéstia, inclusive. A crise veja, eu tenho algumas dúvidas. A crise é do professor? A crise é do aluno ou da instituição? Porque, veja, está se colocando crise, muitos professores dizem, não tem ar-condicionado em salas de aula. Meu Deus, se você puxar isso há 40, 50 anos atrás, nem ventilador tinha. Então, eu entendo que o aluno é o grande mestre de tudo. Ou você quer ou você não quer. Ninguém consegue embutir isso aí. A crise é nossa, né? Essa dificuldade de aprender, de querer aprender. Como é que você avalia isso? A crise é geral. Destruíram a imagem do professor nos últimos 35 anos. Se você destrói a imagem desse cara, não é só com salário não, viu? Não é só questão financeira. Carreira, tudo, incentivo. Você chega na sala de aula e você não tem o respeito de quem deveria te respeitar, você não sobrevive 3 anos. Tem um outro problema sério, a partir da década de 90, aí me perdoem a quem servia a carapuça, muitas pessoas entraram sem vocação. E o problema começa assim, quando você faz uma coisa para a qual você não nasceu, você vai sofrer. Não vai, né? Você perde seu fluxo. Eu estou até escrevendo um livro chamado Destraves, ou a teoria do fluxo, que é assim, você só prospera na vida na hora que você encontra seu fluxo. Pode ser vendendo geladinho, vendendo brigadeiro, emissora de rádio, sendo médico, sendo empresário. Seja a função, você precisa descobrir a razão pela qual você nasceu. Porque você não trabalha um dia na sua vida, porque aquilo é extensão do seu corpo. Por que vocês vêm para a rádio? Cara, isso aqui enche os olhos de vocês. É outra Valquíria, né? Valquíria. É a nossa paixão. Mas não é verdade? Se comunicar, né? Acabou. É extensão do corpo. Na hora que eu entro, e vocês podem avaliar, a partir, principalmente da década de 90, que muitas pessoas que não entravam em medicina passaram a entrar em biologia, que não entravam em direito passavam em história, geografia ou letras ou coisa parecida. E aí você tem uma difusão de muita gente entrando, combinando com o desrespeito que passou a ter o profissional, né, da educação, porque hoje a internet está aí mostrando inúmeros vídeos de crianças desrespeitando os professores. Aí eu entro agora. Comportamentos, né, professor? Mas se esse menino não respeita o pai em casa, nem respeita a mãe, como é que vai me respeitar? Então percebeu que a crise é geral. Então você tem uma destruição da imagem do professor, você tem uma mudança do perfil do aluno, você tem uma mudança no perfil familiar, do relacionamento pai, filho, mãe, filho. Então você tem uma conjuntura, o que eu chamaria de tempestade perfeita. Quem navega sabe, né? Na hora que está encontra uma tempestade perfeita, só resta orar, né? Ou encomendar a alma, porque é complicado. Então, nós estamos vivenciando uma tempestade perfeita mesmo. Falta de disciplina. Agora, pior ainda é a falta de interesse. Porque se o aluno, mesmo tendo interesse, mesmo com todas as adversidades, ele consegue aquilo que ele quer, mesmo com tudo contra. Porque, na verdade, e aí é uma coisa em que eu acredito, a realidade não é o que você enxerga. A realidade é o que você cria, o que você transforma. E eu sou prova disso. Muitos colegas meus somos provas disso. Eu perdi um amigo meu, o ano passado, no início de janeiro, Jal, morador aqui da Cidade Nova. O melhor camisa 10 que eu já vi jogar na vida. Eu joguei futsal com ele, o menino era show de bola. Mas saímos da mesma escola, aqui perto do 17 de março, eu sou cria aqui do Santo Antônio. Saímos da mesma escola, 17 de março, estudando escola pública, e eu era o pior aluno da escola, inclusive, eu era terrível, eu reprovei 2 anos. As pessoas têm jeito, né, Eduardo? E aí já enveredou pela Marinha e se tornou capitão da Marinha, e ele escreveu um poema lindo, fica arrepiado, ele escreveu um poema para mim, que a gente voltou a ter contato, que o sonho dele era voltar para Aracaju e começar um projeto nos povoados, levando vários tipos de serviços para as pessoas. Ele disse: André, eu preciso retribuir, eu falo e fica arrepiado, preciso retribuir o que a vida me deu, cara. Porque eu sou, mas eu me aposentei, me reformei, e aí eu ganhei uma viagem pelo mundo de 6 meses, rodeando o mundo, né, no navio escola. Aí eu me peguei naquele momento ali, com o microfone à mão, para 450 estudantes ali, e aí eu olhei para mim, preto, saí do Cidade Nova, não tinha nem sandália para calçar, e eu estava naquela posição de destaque ali. Aí ele disse: André, é quando a gente quer. Quando eu botei na mente que eu queria fazer, ninguém me segurou. E aí eu tenho uma frase para isso, né? Você, quando tem um propósito, você é imparável.
Você é imparável. O cara põe 30 quilos de bomba no corpo e vai e se explode, mata 50. Por quê? Porque ele tem um propósito, que seja ruim um propósito. Mas ele está lá explodindo. Então é quando a gente quer. E ele escreveu um poema lindo, antes de falecer, inclusive, que ele estava com câncer no intestino, ele tinha tirado o intestino todo. E ele piorou e ele não disse isso a ninguém. E eu fui professor, ele pediu para eu dar aula para a filha dele no Enem do ano retrasado. E a gente voltou a conversar e ele disse, eu quero você nesse projeto, tal. Eu disse, bora, eu tô dentro aí do projeto, tal. E ele disse isso, e ele fez esse poema lindo falando dessa história toda dele, e eu refletindo. Cara, a gente saiu do mesmo lugar. Trajetória que olha assim hoje, né? Por exemplo, todo mundo fazendeiro aqui, mas ninguém sabe, né? Qual foi a primeira vaca, o Baretinha, né? Fazendeiro. Quanto o Baretinha sofreu lá no pé de Baretinha. Pai, Baretão, né? Eu quero dinheiro para comprar o lanche, mentira, Baretinha estava juntando. É mentira minha, né? Então o que é que ninguém sabe, quem vê close não vê corre, né? Não tá vendo a correria do dia a dia. É vivida por cada um. Né? Hoje, André, você tem muito conhecimento, ninguém sabe o quanto eu já li nessa vida, as especializações que eu faço, eu não posso ver, o Instagram é danado, eu só vivo botando pós-graduação para mim, até em gastronomia e pós-graduação também eu comecei a fazer, porque assim, a gente precisa do conhecimento, e essa sede por conhecer as coisas, eu tô falando, um cara que reprovou 2 anos, que era horrível em matemática, hoje eu aprendo matemática sozinho. Por quê? Porque é o interesse, eu digo, olha, nós temos condição de aprender qualquer coisa. A Universidade Federal de Sergipe, quando eu entrei para fazer o curso de letras... Professor, mas não tem uns que tem mais habilidade? Como é que tudo é vontade, Barreto. Vontade. Tudo é vontade. Na verdade, algumas pessoas nascem com um dom... Aquele entender mais fácil, né? Às vezes... Vai muito... É que uns arrumam desculpa, né? Vai muito... Existe dislexia, que é um ruído na comunicação, é um processo na comunicação. Mas, assim, é muito mais vontade. Por exemplo, um dia eu estava tentando aprender a tocar na esquina de casa aqui na Rua do Carmo, com Japaratuba. Eu tinha 13 anos de idade, um violão que eu roubei do meu pai, inclusive eu pedi emprestado, não devolvi mais. Era uma corda alta, os dedos sangravam, eu não sabia nada, e passou o seu Luiz, saxofonista do Exército. Olhou assim para mim, disse, André, vai estudar, que você não tem nem jeito nem para cantar, nem para tocar. Hoje eu levo uma festa de 4, 5 horas nas costas tranquilamente, violão e voz. Tá? Se eu tivesse ouvido naquele momento um músico, alguém, ele disse, não, minha vontade é aprender. E eu aprendi, aos trancos e barrancos, aprendi. Mas eu tenho um sobrinho, Rafael, que em 6 meses desenvolveu o conhecimento de guitarra, o que alguém desenvolveria estudando 6 horas por dia durante 2 anos. Tem essa facilidade, correu atrás. Agora, assim, meu irmão, porque eu dei uma guitarra para ele, para incentivar, para fazer o estímulo. Aí meu irmão mandou a foto, André, o que foi que você fez? O menino dormia com a guitarra, cara. Quando eu vi o moleque, tava lá, um moleque com 12 anos fazendo Deep Purple, Pink Floyd, Dire Straits. Eu digo, hoje o moleque tá aí, trabalha com 17 anos de idade, é um excelente editor de vídeo, vai virar nacional rapidamente, já tá criando canções também, ele faz canções também, faz traps aí, massa. E aí ele também partiu dele, né, professor? Quando eu fui para aprender latim na universidade, eu disse, professor Menezes, eu não sei de nada, cara. Aí ele assim, estude. Eu estou estudando, estude direito. Estude 5 minutos por dia. Eu disse, 5 minutos por dia. Aproveita assim, por que eu não vou escutar esse dica, cara? Né, pra essa turma que por que eu não vou escutar esse cara? Porque se ele está me dizendo, eu vou fazer. Eduardo, 5 minutos. Aí eu pegava o conteúdo do dia, eu ia analisar aquilo. Aí eu entendi qual era a métrica. Eu primeiro precisava aprender análise sintática da língua portuguesa. Cara, os 5 minutos se transformaram em 10, em 15, em meia hora. Eu estava estudando 4 horas de latim, eu não sabia, eu virei professor. Diga aí, eu digo, depois, caraca, escrevi em latim, falava em latim tudo. Esses são conselhos, são dicas, né? Que a vida também não dá. Isso. Tudo é quando você diz assim, eu quero. Eu quero. Colocou isso como propósito, você gerou propósito, porque tem uma coisa muito interessante. A informação, quando gera sentimento, muda comportamento. Para bem e para mal. Hoje se chama de drivers mentais aí. Você tem dia a dia as gotas de drivers mentais por dia. Por exemplo, as inversões de valores que a gente vê hoje em dia, em sala de aula eu faço muito essas brincadeiras, bem assim, olha, todos vocês são manipulados aqui, nem sabem. Quem assistiu La Casa de Papel? Vocês assistiram La Casa de Papel? Vocês torceram pelos bandidos também? Também. Você parou para pensar? Que dê certo. Você parou para pensar que você torceu pelo bandido? Por quê? Porque, por exemplo, síndrome de Estocolmo é a teoria que é imposta ali, devagar, gota a gota, e você nem sente que está torcendo pelo bandido. Então nós somos atacados dia a dia e nós não filtramos, porque nós estamos, quando a gente vai assistir a um filme, a uma série, né? A gente senta ali
completamente desarmado. Você está com a mente aberta para aprender sem saber que está aprendendo. E esse é o problema. Professor, Gostaria que os alunos fossem assim para a sala de aula. Vamos a Tobias Barreto, ou Aparecido Santana. Vamos a Tobias Barreto, a Glauber Leal, não é isso, Vilas Boas? Então vamos a Glauber Leal. Rapidamente uma pergunta ao professor, né, André Brito. Será que eu vou saber? Daqui a pouco nós vamos com o Aparecido. Então na sequência Glauber Leal, daqui a pouco Aparecido Santana. Vem lá. Mais uma vez, boa tarde, Bareta Filho, Valquir Miron, Eduardo Carvalho, Daniel Vilas Boas e aos ouvintes da Rede Xodó de Comunicação. Saudar aí o nosso entrevistado e convidado, o professor André Brito. Recebo um abraço de todos aqui da região Centro-Sul de Sergipe, em especial da cidade de Tobias Barreto. A minha pergunta é a seguinte: o acordo Mercosul, União Europeia e violência escolar podem aparecer como tema da redação este ano no Enem? Desde já agradeço os esclarecimentos e desejo uma ótima tarde. Boa tarde, um abraço para todo mundo em Tobias Barreto. Fiquei encantado quando eu fui a Tobias Barreto, que eu fui ministrar um curso de redação para a Câmara Municipal, para o pessoal da Câmara Municipal, assessores, vereadores, tal. Foi bem interessante. Veja, como é que funciona a questão do tema da redação? Primeiro é que é tema de cunho nacional, o âmbito é nacional. Então você tem que avaliar se como esse tema foi difundido durante o ano, principalmente entre os meses de junho e julho. Isso já é praxe, né? Então, nos meses de junho e julho, o que foi que aconteceu de cunho nacional, de discussão nacional, de algum programa do governo que nasceu para poder... Então, essa é mais ou menos a métrica que a gente tem estudado, que tem trabalho, que tem dado certo. Questão de Mercosul, como tema de redação, não, mas cai como atualidades. Porque a prova de atualidades, inclusive, é bem interessante que a galera fique ligada aí, porque todo concurso hoje trabalha com atualidades, né? E a gente tem algumas questõezinhas de atualidades, além do Mercosul. A violência na escola pode ser também, porque é um tema de discussão nacional também. Só que eu não vi nenhum tipo de medida ou algum tipo de programa que seja difundido nacionalmente ainda para conter isso aí, né? E eu tenho uma opinião muito particular sobre essa questão também, que até muita gente aí acha que é radical, mas infelizmente a gente precisa colocar segurança nas escolas, né? Isso Os tempos são outros, né? E infelizmente acabaram agora com a questão do programa de escolas cívico-militares. Professor, vamos girar a informação, vamos à capital do sertão com o Aparecido Santana. Também tem perguntas a fazer o professor Grande Aparecido Brito, é isso aí, grande Aparecido Santana. Excelente tarde. Eu fico muito satisfeito de poder participar de uma entrevista com o André Brito, sobretudo porque as falas dele faz com que incentive muitos alunos a estudar, né? Porque eu tenho uma visão bem semelhante ao que ele pensa sobre isso tudo. Mas eu vou fazer duas perguntas. Uma é basicamente sobre o ensino EAD para pré-vestibulares, para o Enem, se ele funciona, na opinião do André. E a segunda é sobre a forma mesmo de estudo. A gente aprendeu, né, durante boa parte do tempo, né, os métodos passados, uma forma de estudar, e hoje outros métodos são mais analisados. Eu queria que o professor destacasse para a gente qual seria o método ideal hoje para o aluno, né, a aprender uma disciplina. Estuda, revisa, né, faz exercícios, faz questões, né, de que forma o aluno pega melhor o conteúdo. Grande Aparecido, um abraço, grande satisfação falar com você. Cara, primeiro, eu acredito muito no EAD, tá? Eu acredito muito no EAD. Mas o EAD só funciona dentro da mesma métrica da aula presencial. É o interesse de quem está aprendendo. Não tem como. É de quem vai aprender. E por que eu acredito muito no EAD? Porque a pessoa, o aluno ali, o estudante, tem à sua disposição todas as informações. Olha, nunca se teve acesso às informações como a gente tem hoje em dia. E nunca se teve tanta leitura superficial. Olha que paradoxo. As pessoas estão sendo superficializadas mentalmente, com tanto acesso, para você ter ideia, a todas as obras de Machado de Assis estão disponibilizadas gratuitamente na Biblioteca Nacional. Né? Quando a gente queria pegar uma obra, a gente tinha que comprar, mesmo sendo aluno de escola pública, mas sem muitos recursos e tudo mais. Então, primeira coisa, o EAD, na minha opinião, funciona muito bem, tá? Durante a pandemia, por exemplo, andou. Se não andou, foi por questão de interesse do próprio aluno que não se desprendeu. Muitos professores tiveram dificuldade, é verdade, tá? Mas houve uma disponibilização, sim, de recursos. O acesso é que é complicado às vezes, porque muitas vezes a pessoa não tem acesso à internet, por exemplo, tá? E a questão da forma de estudo. Cara, para estudar é o seguinte, você tem que ler
caneta à mão, caneta mesmo, em papel, e vai reescrevendo aquilo ali. Porque você precisa dizer para o seu cérebro que aquilo é importante. Quando você lê e escreve, quando você copia, você está fazendo 3 tipos de leituras. E outra coisa, você faz a leitura do conteúdo da teoria e vai logo para responder questões, porque sem a prática a teoria não funciona. Só que tem uma coisa aí, você estudou um conteúdo hoje, vamos dizer que você estudou concordância verbal hoje. Se você só estudou hoje, se você não mantiver uma aplicação desse conteúdo ao longo da semana, do mês e por aí vai, você vai esquecer. Não tem como. Você precisa dizer para o seu cérebro que aquilo é importante. Imagine Baretinha quando era adolescente, sempre tinha uma menina ali e tal, que passava, ele ficava, cara, que menina bonita, não sei o quê. Um dia eu vou chegar nela, chega, oi, como é o seu nome? Mariana. Oi, Mariana, tudo bem? Me diga seu telefone aí que eu vou ligar lá, 3215-1794. Pronto, só disse uma vez, Baretinha gravou pro resto da vida. Por que ele gravou? Porque aquilo para ele foi importante. Na hora que você determina que aquilo é importante para você, você registra. Registrou, já era. Então, só recapitulando, como é que você estuda? Lendo, escrevendo, respondendo e repetindo. Agora, em língua portuguesa, você precisa criar, por exemplo, alguns mecanismos. Como é que eu estudo língua portuguesa? Devido à gramática, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica. Como é que eu estudo partitivamente? É como... por assunto? Por assunto. Porque você tem um elemento macro, inclusive você faz isso com a Bíblia, você faz isso com a Constituição. Você faz isso de que forma? Você vai repartindo os conteúdos macros, né, os maiores, e aí você vai reduzindo, é o que se chama de estudo dedutivo. Você sai de um elemento geral para um elemento particular. Por quê? Porque você ganha, é como se você fosse departamentalizando, e aí os arquivos vão sendo criados. É bem interessante esse processo. Vamos apropriar a Robson Martins, né? Também tem perguntas a fazer o professor André Brito. É isso, Robson? Muito boa tarde. Tá sem áudio. Muito boa tarde aos ouvintes e telespectadores da Rede Xodó de Comunicação, professor André Brito. Satisfação interagir com o senhor na Rede Xodó e receba um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco. Professor, estamos vivenciando um período onde a informação é disponibilizada com uma velocidade incrível, mas em meio a esse processo, nem tudo que é compartilhado é verdade. Quais dicas o senhor passa para o seu alunado? Muito obrigado. Grande Robson, obrigado pela pergunta. A dica é a seguinte: hoje em dia ninguém filtra nada. É muito fácil você manipular as pessoas com texto. Tanto é que hoje existe o copywriter, né? O que é copyright? Você aprende a escrever disparando gatilhos mentais, né? Hoje eu estou preparando uma apresentação exatamente sobre mídias sociais e como escrever para as mídias sociais. Então você aprende a enganar o cérebro das pessoas. Então, por exemplo, como é que você chama? Primeiro você tem o chamariz, você tem a chamada que chama a atenção para aquilo ali. As pessoas às vezes nem leem mais o texto, só leem a chamada. E já espalham aquilo ali. Então, na verdade, pode observar, muitas vezes o que está sendo posto como chamada, como título principal... Não tem nada a ver com o conteúdo. Tem nada a ver com o conteúdo. Aí o que acontece? Por conta da superficialização. Eu não quero, eu quero passar o dedo, eu não me interesso. Então, mais uma vez, a gente entra no processo de vontade. Agora, o que é que... vamos cercear o direito das pessoas falarem na rede social. Não, que cada um vá e filtre e depois pague pelas notícias falsas que estão divulgando. Então, o que é que acontece? Como é que você não cai na esparrela da fake news? Vá procurar a fonte. Infelizmente a gente tem uma crise de fontes hoje em dia também impressionante. Pois é, então degradada demais. E até algumas fontes também chamadas de oficiais também têm interesses por trás que enfim terminam criando uma situação que é ruim. Por isso que eu digo, até em sala de aula eu digo, olha, eu sou mentiroso, pesquisem o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui, pesquisem. A gente vai para a questão da dialética de Hegel, né? Eu trago uma tese e Baretinha traz uma antítese. Vamos confrontar. No confronto a gente tem uma síntese. Pronto, essa síntese talvez se aproxime mais da verdade, né, Eduardo? Então, a gente precisa fazer isso o tempo todo, porque a gente precisa criar filtros. Só que nem todo mundo está disposto a fazer isso, né? Agora, uma pergunta. Essa vai facilitar ou dificultar
Linguagem neutra. Eu tenho muita dificuldade, porque eu vim de uma formação mais conservadora. Não existe. Não existe. Tá vendo aí, meu diretor? Para existir, precisa passar por um acordo ortográfico. Não existe do ponto de vista padrão. Certo. Tá? Não existe do ponto de vista padrão. Certo? Agora, quem quiser falar É um todos... retrocesso? Ou pode ter tido como um avanço? Primeiro que a questão não é linguística, é ideológica. Uhum. É uma inserção ideológica. Não tem nada a ver com linguagem. Porque nada a ver com linguagem de que ponto de vista? Assim, do processo diacrônico natural da língua, ou seja, a historicidade da língua. Por exemplo, você tem vossa mercê, que virou vós me ser, que virou você. Vamos em boa hora, que virou agora é bora, por exemplo. Não, a questão da linguagem neutra é uma linguagem criada de forma proposital que atende a uma ideologia. Aí vai aderir quem quiser a questão da ideologia. Eu só digo a você que mais de 80 mil pessoas no ano retrasado perderam a redação por conta disso. Prejuízo grande, né? Então, Você vai se identificar. Quer Quando falar, você fala dessa maneira, você se quer identifica falar com todos. Eu até escrevi um artigo que eu escrevo para o jornal Correio de Sergipe, que é a linguagem de Mussuna. Você lembra de Mussuna? Cacildes. Cacildes. Todos. Cara, quer falar, beleza, só não é padrão. Para entrar como nível padrão, precisa do crivo aí de um acordo ortográfico, pelo qual nós passamos recentemente. Então é assim, quer utilizar no seu dia a dia, porque a linguagem falada é sua linguagem, é a forma como você se expressa, mas a questão padrão. É igual quando você falar Cacildes, vai lembrar do Mussum. Quando você fala Eu chamo de Mussum. Fala ideologia política. Então veja, não é uma questão linguística, é uma questão de ideologia. Agora, as pessoas que criaram isso sabem que a linguagem é o que forma o ser humano. Se tirar a linguagem de Eduardo, quem é Eduardo? Eu vejo, no mundo das petições, imagina a petição com esse vocabulário. Não, né? não vai. O neutro existia no latim. E como o neutro era muito similar à formação, porque o latim é uma língua chamada de declinável, o latim tem declinação. A análise sintática do latim, por exemplo, que era um objeto direto, uma adjunta adverbial, essas funções vinham no final da palavra, tá? Vinham no final. E o que acontece? O neutro e o masculino eram similares. Então, o que foi que houve na passagem do latim, no caso, para o português? O neutro foi absorvido pelo masculino, pelo gênero masculino. Pronto, é a mesma coisa. Então, inclusive, muita gente diz um abraço a todos e a todas. Isso é pleonasmo. É igual a suba para cima, saia para fora. Do ponto de vista padrão. Todos seria... Já resume essa ideia. Elo de ligação. Pronto, mesma coisa. Mesma certeza absoluta, mesma coisa. Só que é o seguinte, você quer falar, é um direito seu, tá? Mas do ponto de vista de padrão, do ponto de vista de formalidade, não se aceita. Professor, pra gente encerrar assim, a dica é o hábito de leitura para começar? Completamente. Ninguém escreve se não lê. Tá? O primeiro passo para você aprender a escrever é aprender a ler, inclusive tecnicamente, né? Porque como é que uma redação do Enem é feita? Você tem uma forma, você tem uma estrutura lá. Então, a função de cada parágrafo, a introdução traz o tema, o desenvolvimento. Introdução, desenvolvimento, conclusão, ainda assim, permanente? Desse jeito, só que hoje você tem uma estrutura. Uma introdução apresentando o tema, mantém desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 parágrafos para desenvolvimento, que geralmente é a coisa mais simples do mundo, você criar argumento, que é por meio de circunstâncias. Se você jogar uma causa para qualquer tema, como a gente tem problemática social no tema, então é fácil você jogar só com causa ou consequência. E aí vem a conclusão, onde você tem o agente, né, quem fez, o que vai ser feito para resolver o problema, como vai ser feito e qual o resultado que se espera. Só não pode concluir no início, né? Poder até, olha, veja bem, poder até pode. Veja, o que acontece? Muitos avaliadores levam em consideração, porque o texto está ali, só que ele perde pontos. São 5 competências que são exigidas, né? Você tem o nível gramatical, que é a competência 1, você tem o conhecimento do tema, você tem a organização e seleção das ideias, que é aí onde se perde ponto, você tem a coesão, que é a exigência 4, e você tem a competência 5, que é exatamente a conclusão ou a intervenção que você dá. Como é que você resolve o problema? Então é algo extremamente fácil de aprender, mas assim, como a pessoa não tem leitura técnica, aí não tem como reproduzir isso, né? 2 perguntas em uma. Do ponto de vista padrão, professor, nossos artigos, eles são totalitários, e qual o tema que o senhor aposta aí para as redações aí que possam vir? Algo de cara no tema, trabalho análogo à escravidão.
Análogo às coisas. Hoje o Brasil inteiro vive isso, tá? Muitas pessoas vão trabalhar principalmente em fazendas. Certo. E aí se pensa muito, né, que são fazendas no norte, centro-oeste, não, no sul. Fazendas no sul de vinho, por exemplo, de produção de vinho. Certo. Produção de uva, no cultura mais europeia, né? Não tem uma tradição. Cara, mas o Brasil deu uma pesquisada para você ver. Inclusive tem até um programa agora do governo federal de combate a esse trabalho. Inclusive esse trabalho análogo à escravidão, que é semelhante à escravidão. Que são pessoas que ficam, por exemplo, sergipanos. Recentemente nós trouxemos aqui no jornal. Pronto. Hoje existe um fenômeno muito interessante acontecendo no Nordeste e com base também em Sergipe, que é o êxodo rural, né? Hoje acontece um êxodo rural muito forte. Pessoas saindo de cidades do interior, indo principalmente para Santa Catarina. Hoje tem um contingente de mais de 3 mil pessoas por lá, procurando emprego, procurando trabalho. Infelizmente, hoje Sergipe hoje tem um índice ruim ainda de DH, de desenvolvimento humano, de empregabilidade também. Então, muita gente está saindo. E uma questão sobre a atualidade, só voltando à questão da atualidade, existe um fenômeno muito interessante chamado êxodo de cérebros. A Europa passa hoje por um problema muito sério de mão de obra. Inclusive ontem numa live eu conversava, faço uma live todo domingo às 17 horas. Ontem eu conversei com o Charles Xavier, empresário lá na Holanda, e o grande problema lá é mão de obra. E a Alemanha, por exemplo, já começou a trazer mão de obra de qualquer país. Portugal está enfrentando um muito sério problema, muito sério. Está muito sério porque você tem colapso populacional, você tem menos gente nascendo, né? Apostaram na família Japão mesmo. Agora nem família mais tem, né? Então a gente está falando sobre a questão de atualidades, assuntos que caem também. BRICS, né? Que é a junção dos bancos. BRICS, a guerra da Ucrânia, bem interessante também, o porquê e a entrada da Ucrânia na OTAN, que gera tudo isso também. A nova rota da seda é um assunto muito interessante, que é o crescimento da China. Desde a década de 90 para cá, os caras estão investindo 4,7 trilhões, comprando territórios para pegar as commodities dos países. Por exemplo, o centro da África hoje é chinês. Eles vão até fazer uma muralha da China nova lá também, comprando partes de municípios aqui no Brasil. E é o nosso maior parceiro comercial, viu? Então, depois vocês me pesquisem a nova rota. Falamos aí 4 temas importantes. Extremamente importantes. Análogo à escravidão. O análogo à escravidão é para tema da redação. BRICS para atualidades, a guerra da Ucrânia, guerra da Ucrânia e a nova rota da seda, as atualidades aí que caem em qualquer concurso. Temas importantes. E a galera vai ter concurso, salvo engano, já soube que vai abrir concurso para o Estado aí, então todo mundo fica preparado. E tem um concurso cuja inscrição é até dia 2 do Tribunal de Justiça. Até 2 de agosto estão abertas as inscrições. É 2 de agosto agora. E inclui o nível médio também, não sei se é esse. Tem ensino médio, nível médio e nível superior. Não tem a redação, mas tem português. Saláriozinho bom, inclusive. Aí, tá vendo? Do ponto de vista padrão, nossos artigos são totalitários? Velho, padrão é padrão, né? Padrão é regra. Por exemplo, imagine Baretinha vir trabalhar aqui com a roupa toda rasgada, sem tomar banho. De sunga. Aí, fora do padrão. Aí o Baretão. Isso é arbitrário, é totalitário? Não. É regra, né? Rousseau dizia que a civilização é um mal necessário. Isso. E é verdade. Sem regra, como é que a gente vai conviver? Infelizmente, cada um com seu pensamento, como é que ficaria? Baretinho, uma rádio bonita com os apresentadores feios. E a forma, né? Isso mesmo. É isso aí, professor. Já chegamos ao final. É um bate-papo. Depois trazendo. Quem não gostar do professor André, não gosta de mais ninguém. Porque o professor André é isso. O Baretão, o André esteve à frente da assessoria de comunicação no tempo do Grupo Energisa. Papai falando de Bareta. O Baretão tá ali assistindo lá. Falando de Bareta, eu vejo o Bareta desde que eu sou pequenininho, eu não vou nem entregar a idade de Bareta. Mas teve esse eu tenho que contar porque diz respeito à linguagem. E Bareta. Baretão também tem o seu linguagem. Baretão próprio, é único. Né? Não, Baretão é único. E a linguagem faz de você único também. Isso. Então Bareta tem o jeito dele, a linguagem compassada, a forma de falar, a prosódia, certo? Aí terminando a entrevista, Baretão, bota em cima dele aí, Zé Mário, bota em cima dele aí. E ele sempre encerrava as entrevistas, o bordão de Bareta, na verdade, era... E a cana é dura, né? Assim. Aí Bareta chegou pro cara assim, quem com porco se junta? Aí o cara, faleros comem. Aí o cara, tirando.
Eu nunca esqueci o Minha falero. cana é dura, mas é docinha, né, senhor? Aí teve um que tirou onda e disse: seu dente é de aço. mas pra quem tem dente de aço, aí barão. Cara, eu. Então são linguajares, é isso? Ó, sou fã de Bareta, o cara, assim. Uma fera, o cara é fera. Grande Obrigado, Bareta. professor. Obrigado mesmo, de coração, por esse carinho. O Baretão também tem muito respeito por você sabe disso, né? E a gente pode trazer um pouco de forma Agora, descontraída. na fazenda ele não vai mais. Depois que assombrar, não, agora eu vou. Ligava pra professor, mas agora ele disse que vai. O professor tá sempre indo a Canidé. Poço Redondo. Entre Né? Poço e Canidé ali naquela região. Então, vá nos visitar, será uma satisfação, o senhor sabe disso. Então, 14h09. Chegando ao final de mais uma edição do Jornal do Xodó, de forma descontraída, trouxemos aqui o professor. Porque o aprender também é isso, né, professor? Não adianta você, às vezes, impor sem ter essa facilidade em transmitir essa informação. Então professor... é dessa maneira aqui, a gente contribuiu de alguma forma para o entendimento e o despertar. Né? Todo professor, Baretinha, é um comunicador e precisa ser. Muitas vezes aí vai não uma crítica, mas minha visão, certo. Por exemplo, a respeito de alguns professores da área de exatas. Certo. Tá? Às vezes eles não sabem comunicar isso porque prejulgam que o aluno já sabe a base daquilo. E não sabe. Quando eu dei aula de latim, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi preencher a lacuna da falta do conhecimento da análise sintática. Quando eu fiz isso, que todo mundo aprendeu análise sintática, que a gente partiu para a língua latina, choveu. A média foi acima de 8. Pô, como é que você consegue 8, pessoal do latim? Não, primeiro eu fiz a base. Isso. Às vezes falta esse fazer ponto de vista de quem está ensinando. Né? É isso aí. Professor André Brito, um abraço, satisfação. Né? Espero rever mais aqui no nosso Jornal da Xodó. Só chamar. Chegando mais próximo aí, vamos criar aí um vínculo aí para que a gente possa estar orientando aí os nossos amigos ouvintes e telespectadores aqui da nossa TV Xodó.